Olá, turma do Já Passei Educação. Estamos aqui, professor Rodrigo Guedes, mais uma vez conversando com vocês. Hoje vamos conversar um pouquinho junto com a professora Magda Soares no livro Alfabetização, a questão dos métodos. Então, a professora Magda Soares deixou uma vasta obra riquíssima acerca da alfabetização, e esse foi um dos últimos livros, um dos, né, dentre tantos, mas um dos últimos da sua trajetória, que discute um pouquinho os conceitos de alfabetização. Ela também refuta os próprios pensamentos dela, então é um livro grande, denso, com muito conteúdo, com muita informação. Por isso que esse livro nós vamos dividir em 5 vídeos, então são 5 videoaulas, para a gente poder se apropriar aos poucos aí de cada eixo temático, de cada definição que a autora traz. Não é um livro grande, mas é um livro denso em conteúdo, denso em apresentar aí grandes discussões da professora Magda Soares, do que ela traz aí ao longo da sua trajetória de vida. E aí, quando a gente começa a discutir o livro, professor Rodrigo, quem já me acompanha aqui no Já Passei, sabe que eu sempre gosto de tematizar o título dos livros, das obras, porque os títulos sempre nos dizem algumas coisas, né? Então, a gente já sabe que o título vai nos falar sobre alfabetização, isso é óbvio, e aí ele traz a questão dos métodos. Então, será que existe uma metodologia para alfabetizar? Será que não existe uma metodologia? Que métodos são esses que a professora Magda já está nos discutindo logo na capa, logo no título do seu livro, do seu texto? E aí a gente vai pensar e entender como que a professora Magda se constrói dentro dessa trajetória aí nos livros, né. Então a professora Magda, ela traz no início da sua obra algumas pretensões iniciais, então ela deixa muito claro, logo quando ela vai abrir, logo quando ela vai discutir conosco, o leitor, o que que ela quer dentro dessa literatura que ela traz aí, a alfabetização, a questão dos métodos. Então, a primeira, ela vem confrontar os próprios questionamentos que ela já elaborou anteriormente. Então, a própria Magda Soares, ao longo da sua trajetória acadêmica, ela sempre defendeu a alfabetização diferente de letramento, ela sempre traz ali uma dualidade na sua trajetória, e ao mesmo tempo que ela, ao longo da sua vida, defendia determinadas posições no campo da alfabetização. Não que ela seja hoje antagônica 100%, mas ela começa a repensar e a refletir sobre: "Tá, espera lá, o que eu discutia lá na década de 80, lá na década de 90, nos anos 2000, já não é o que nós estamos discutindo aqui nos anos 2016", né. O livro, ele é datado de 2016, a sua primeira publicação. Então, e aí, é claro, hoje nós já estamos em 2024 e por aí vai. Então a professora Magda Soares, ela começa a repensar o que ela discutia lá nos textos anteriores, no que ela trazia de verdade acadêmica, de conhecimento científico, que nos tempos atuais já não sustenta mais. Então ela mesmo fala: "Olha, eu pensava assim, e hoje nós vamos caminhar já por esse olhar, por essa vertente". E é o que a gente vai conversar aí um pouquinho ao longo desse desses vídeos aí para frente. E aí a professora, ela tem um dos textos anteriores dela, ela chama As Muitas Facetas da Alfabetização, e aí ela retoma esse próprio texto dela e vai fazendo contrapontos ao que ela chamava de facetas, ela vai trazendo outros repertórios,
outras indicações do que ela considera como um caminho viável para essa alfabetização. E aí ela traz o texto que ela mesma escreveu, e então ela se ancora na sua própria teoria, na sua própria discussão teórica, para contrapor e ao mesmo tempo também não contrapor. Então ela é uma professora que nesse texto, ela do livro, ela vai dialogando e vai num processo de ir e vir no próprio pensamento das suas escritas. Então ela fala que a alfabetização aí tem uma diversidade de facetas. E aí ela traz realmente, uma situação de método de alfabetização e alfabetização com método. Então ela vem discutir quais os caminhos de históricos que nós já tivemos dentro do nosso país, e até mesmo com interferências de outros países, de outros referenciais estrangeiros, sobre os métodos de alfabetização. E ela fala que hoje a gente está numa posição de que, para se alfabetizar, é necessário alfabetização com um método, com um caminho, com uma metodologia. E aí ela fala não uma, mas talvez várias, né, a gente vai descobrir aí ao longo do seu referencial dentro do livro. Então ela abre a sua obra trazendo esses 3 apontamentos. Ela se confronta dentro do que ela mesma já escreveu sobre alfabetização, para ampliar dentro de um novo cenário educacional, dentro de um novo cenário histórico, social, financeiro, entre tantas outras situações. Ela traz essa questão das muitas facetas e essa situação que há uma relação com os métodos já conhecidos por nós, sintético, analítico e tantos outros, e hoje pensar que a alfabetização ela precisa de uma metodologia para poder atender as crianças no seu processo de ensino e aprendizagem. E aí ela inicia sua obra com um histórico, né, um histórico dos métodos, como novamente a gente já colocou, ela primeiro começa a confrontar o que ela traz aí de referencial da sua trajetória, e ela nos diz: a aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Então ela se preocupa com como essa aprendizagem está se consolidando hoje no nosso país. Quais os caminhos que as escolas, que os professores, que toda a equipe está pensando em fazer, em construir, a partir do momento em que a nossa criança possa aprender. E aí ela faz um histórico desse resgate, né. Primeiro ela traz o método sintético, que é quando nós temos uma relação com a sonoridade das letras, quando eu entendo as particularidades de cada letra através do som. O analítico, que é a compreensão da escrita, a compreensão da palavra, do registro escrito, do grafema, e o sintético analítico, que é a relação do fonema e do grafema. Então ela resgata esses 3 movimentos, esses 3 métodos que foram muito marcados, primeiro parte do som, depois parte da escrita, depois é a relação fonema-escrita, né, da particularidade pequena, né, quando a gente pega as sílabas, eu estou partindo de uma microparte da palavra. Quando eu parto do texto, eu estou partindo do todo, até chegar às particularidades. Então ela faz esse resgate histórico desses processos, que foram muito difundidos no nosso país, e ainda a gente tem marcas até hoje no nosso processo, que são os métodos sintéticos, os métodos analíticos e os sintéticos analíticos. E aí ela faz uma reflexão muito categórica a partir do construtivismo, primeiro partindo da epistemologia genética de Piaget e depois da psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberoski.
Então, na década de finalzinho, década de 70, anos 80, década de 80, as referências do construtivismo começam a borbulhar e aí chega com tudo nas escolas brasileiras, sobretudo década de 80, década de 90, com a psicogênese da língua escrita, com o construtivismo, que traz todo um repertório para a identificação das hipóteses de escrita, como o professor pode avaliar as escritas das crianças com categorizando em pré-silábico, silábico com valor, silábico alfabético, dentre de tantas outras categorias que a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, elas colocam lá na sua obra muito conhecida, que é a Psicogênese da Língua Escrita. Então, a professora Magda, ela resgata esse momento histórico dessa imersão e da má compreensão que as próprias escolas, que os próprios acadêmicos também tiveram para com o construtivismo e conforme foi se imergindo, essa relação ela foi tendo um truncamento dentro da escola. Porque quando você pega a psicogênese da língua escrita, que traz todo um direcionamento para o olhar daquela criança individualizado, e nós estamos em salas de aulas com 20, 25, 30, 35 crianças. E como trazer isso à tona? Como avaliar? Então a Emília Ferreiro vai trazendo esse histórico do nosso país, que também o construtivismo, que veio como um boom, também não deu conta de assegurar as aprendizagens da leitura e da escrita das nossas crianças dentro da escola, dentro do espaço em que a cultura escrita ela está ali, emergindo, ela está em ebulição, ela está em desenvolvimento. Então, a primeira parte que a professora Magda traz na sua obra é fazer esse resgate histórico dos métodos que nós já passamos e das construções teóricas que, de alguma maneira, impactaram a escola acerca da alfabetização, acerca do ler e do escrever dentro dos anos iniciais, dentro das crianças que estão num processo de escolarização. E aí nós damos uma pausa por aqui e continuaremos no próximo vídeo.